Bem, vamos tratar agora da fisiocracia. Tá? A fisiocracia, ela pode sim, essa sim pode ser considerada a primeira escola de economia científica, antes, inclusive, da escola da teoria clássica de Adam Smith. Portanto, a fisiocracia é uma teoria econômica que surgiu para se opor, eu posso dizer assim, ao mercantilismo. E se apresenta como fruto de uma reação iluminista, porque deixa de lado as questões voltadas à religião, que tinha uma grande influência no pensamento na época feudal e também mercantil, e agora centra suas ideias num processo racional, de observação empírica e de olhar técnico de como um país, ou, melhor dizendo, como a economia do país se organiza. Em síntese, a fisiocracia, ela se baseia na afirmação de que a riqueza vinha da terra. A riqueza vinha da agricultura. E não simplesmente da conquista de metais preciosos, como era uma tônica dentro do mercantilismo. Então era a terra que dava o poder, porque era ali que se tinha a transformação a transformação econômica. Quem idealizou essa teoria foi um médico chamado François Quesnay, que afirmava que era inútil tentar alterar a ordem natural da sociedade através de leis e regulamentos governamentais. Aqui já começa a ideia de que o Estado não deve interferir na economia, porque para esse pensador, médico, ele era um médico, para esse médico, ele compreendia de que a economia ela tinha uma ideia muito ligada às questões biológicas, né? Muito ligada às questões organicistas, do organismo do indivíduo. Porque, como médico, ele compreendia que o dinheiro, e aqui nós já temos moeda, etc., que o dinheiro ele circulava na economia, assim como o sangue circulava no corpo humano. Então, interferir nessa circulação orgânica, nessa circulação fisiológica, acarretaria em pontos de estrangulamento. E não era dessa forma, segundo esse pensador, não era dessa forma que a economia deveria progredir. Então, a não intervenção do Estado no sistema econômico era uma característica da teoria do Quesnay. Para esses fisiocratas, era na agricultura o único modo que se geraria riquezas. Por quê? Pelo fato de que a agricultura proporcionaria grandes lucros e, por outro lado, exigia poucos investimentos. Por quê? Porque eu tinha um processo de plantio e de colheita. E a terra se encarregava de acabar o meu produto. Eu colocava na terra uma semente e tirava da terra uma espiga de milho. Uma semente custava um valor, a espiga custava outro bem diferente.
esse ato, essa diferença entre espiga e semente, era exatamente o modo de geração de riqueza defendido por Quesnel. Embora muito rudimentar, né, a teoria da fisiocracia teve grande importância para a economia científica, fundamentalmente. Porque, por um lado, se desgarra da ideia de que a religião possui um elemento central na produção do desenvolvimento e do enriquecimento de um país, e, por outro lado, dá um pontapé para outras teorias, como, por exemplo, a criação da teoria clássica de Adam Smith. Então, essa teoria, mesmo que capenga, mesmo que sem muitas definições teóricas e regramentos científicos, ela acaba sendo uma precursora importante para a compreensão e para a identificação de como, de fato, uma nação enriquece. E esse tema, essa pergunta, como uma nação enriquece, foi justamente o título de um livro, ou o título do livro, do primeiro pensador econômico que elaborou de uma maneira complexa uma teoria, chamado Adam Smith, cujo o livro chama-se A Riqueza das Nações. Bem, chegamos ao pai da economia. Para muitos, Adam Smith e o seu livro Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, simplesmente conhecido como A Riqueza das Nações, é uma obra composta por 5 partes, ou 5 livros, né, publicada pela primeira vez em Londres, e é considerada uma edição central e fundante da economia, ainda mais dentro da escola liberal. Então, é um livro muito abrangente sobre questões econômicas que vão desde leis de mercado até recomendações políticas. O Smith, ele era um filósofo e ele era um jurista, né? Tinha um conhecimento, tem obras e conhecimentos talvez até mais valiosos ou tão valiosos quanto essa publicação na área da economia. Mas o fato é que 3 elementos são importantes, né, dentro do pontapé inicial que o Smith dá no pensamento econômico de fato e mais elaborado. O primeiro ele traz essa ideia, ele tem essa ideia dos fisiocratas da mão invisível, ou do laissez-faire, né? O que eu quero dizer com isso? O que o Smith fala com isso? Que a mão invisível tem uma ideia por trás de que todos os agentes, todos os indivíduos, em busca de lucrar o máximo para si, acabam promovendo o bem-estar de toda a comunidade. Para ele, essa competição entre cada indivíduo de forma isolada se dá através de uma mão invisível, algo que não é observado, é natural, né? E essa mão invisível, essa naturalidade, orientasse todas as decisões dentro da economia sem qualquer atuação do Estado. Então veja que existe um colamento, veja que existe uma influência da fisiocracia no pensamento de Adam Smith.
E essa influência originou o que nós chamamos hoje do liberalismo. Porque o termo liberalismo, ou o termo liberal, é justamente essa ideia de que a defesa do mercado. O que é mercado? Mercado são os indivíduos atuando de forma isolada e competindo de forma isolada. Então, o mercado ele se autorregula. E essa decisão de autorregulação traria benefícios para a coletividade, independente da ação do Estado. Então, esses argumentos se baseavam na livre iniciativa. Eles consideravam que o determinante central é o trabalho humano. E que esse trabalho humano em competição traria para a sociedade sempre melhores condições, sempre uma posição melhor do que a posição anterior. Mas talvez o grande pensamento de Smith foi em termos do conceito que ele traz já no seu livro, em 1770, sobre produtividade. Esse conceito ainda é um conceito muito utilizado atualmente, porque parece claro que quanto mais uma sociedade consegue produzir em menor tempo, maior é o nível do produto e, por consequência, maior se torna a riqueza de qualquer nação. Smith observou atentamente a produção de uma fábrica de alfinetes. E lá ele chega à conclusão que o elemento que torna as nações mais ricas chama-se a divisão do trabalho. Vou usar um exemplo para clarificar essa ideia para vocês. E pensem num homem que fabrica móveis. E ele faz o móvel por completo, do começo ao fim. Dessa forma, esse mesmo homem tem diferentes habilidades. Tem habilidades de marcenaria, de cortador, de moldador, etc. Mas o que o Smith observou é que nessa fábrica de alfinetes, ou nesse outro processo de produção, esse outro modo de produção, os trabalhadores são separados em atividades específicas. E essa separação, por exemplo, agora o cortador, eu tenho pessoas só para cortar, no processo da produção de móveis, eu tenho um marceneiro só para fazer a marcenaria, nesse processo de produção de móveis, eu tenho um moldador só para moldar, nesse processo de produção de móveis. Então eu tenho atividades específicas, alocações individuais específicas no processo da produção de um móvel. Então, esse elemento causa uma incrível, brutal aceleração da produção. E isso dá, por consequência, um aumento gigantesco na produção final do bem. Então, enquanto eu tinha um indivíduo produzindo todo o móvel, e que me demorava 2, 3 dias para produzi-lo, agora eu tenho vários indivíduos que produzem 30, 40 móveis no dia, porque a produção é individual, é estanque, é por departamentos. Essa observação do Smith, até hoje é uma observação importantíssima, porque de fato esse é um elemento crucial, a produtividade é um elemento crucial na riqueza das nações. Por quê? Ora, porque se eu produzo mais no mesmo tempo que os meus concorrentes, eu vou ganhar mais que meus concorrentes.